Meu nome é Vitor, estudante de Educação Física bacharelado. Boa tarde, meu nome é Leandro, estudante de Educação Física, também bacharelado. Da Uneselv. Da Uneselv. Estamos aqui hoje com a Carla, formada desde o ano de 2018. 2018. Isso. Aqui na Biorritmo. Isso, Academia Biorritmo, Bom Jesus do Tocantins. Hoje vamos entrevistar a Carla. Vamos lá. Essa pessoa que é uma inspiração pra gente, né? Comecei a treinar aqui, vai fazer 2 anos agora em outubro. Isso. Tem 1 ano e 4 meses que eu tenho que já treino aqui. É. E agora nosso estagiário também. Comecei a estagiar também há 4 meses atrás, basicamente. Já está estagiando, aprendendo. Agora a gente vai fazer umas perguntinhas. Certo, vamos lá. A gente queria saber o que te levou a escolher essa área, né? A educação física. O que levou a essa escolha? Certo. A minha escolha por educação física, na verdade, desde criança eu tinha essa vontade, né? Quando eu brincava, quando era criança, eu brincava muito de escolinha e eu tinha vontade de ser professora e tinha vontade de ser professora de educação física, de cuidar da saúde das pessoas. Então, é uma coisa que desde sempre, o que você quer ser quando crescer? Professora de educação física, né? Então, foi algo que eu tive vontade desde pequena. Mas antes de iniciar com a academia, eu tinha uma panificadora, era de outro ramo, totalmente diferente. E quando eu fechei o ramo de panificação, uma coisa que eu queria era abrir uma academia, né? Foi quando eu abri a academia, na época, né? Há 15 anos atrás. E já são aí, na verdade, 16 anos agora, esse mês que faz, né, de academia. Sim. A gente queria saber que experiência você teve, né, com essa prática, com essa escolha, o que isso agregou, o que transformou sua vida. A educação física ela é algo que é muito transformador, né? Você lidar com pessoas todos os dias, na verdade, você tem que, tudo que eu falo, tudo que você faz, você tem que ter amor à sua profissão. Eu gosto do que eu faço porque eu tenho amor, como se diz, eu me preocupo com a saúde das pessoas. Quando você tem essa visão, é tudo mais diferente. Você não faz simplesmente só por uma obrigação. Eu vejo meus clientes como alguém, né, que às vezes precisa de atenção, precisa de cuidado, é alguém muitas vezes que é doente, é alguém que tem um problema de depressão, é alguém que tem um problema de ansiedade, né? Então eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu tento, através do meu trabalho, tentar de alguma forma ajudar aquela pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então eu acho que meu trabalho ele é transformador, porque eu vejo ele dessa forma, entendeu? Buscar fazer algo que eu venha realmente mudar a vida das pessoas, não só esteticamente, porque hoje os profissionais eles estão olhando muito para o lado da estética, e algo que está, eu acho que meio que se perdendo nesse caminho é essa visão do profissional com o amanhã, né? A gente como profissional, vocês que são futuros profissionais, vocês não podem só olhar para o cliente com algo estético, né? Porque às vezes o estético, eu sempre falo, ele às vezes tem um preço maior. Você tem que olhar com um olhar de realmente cuidar da saúde dessa pessoa, porque ela vai envelhecer, ela vai ter limitações, e é o nosso trabalho hoje bem feito que vai prevenir ou até melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Hoje, como o tempo está corrido, a gente aproveitou que tanto eu como o Leandro estudamos educação física bacharelado e a Carla estava com um tempo limitado, aí a gente vai gravar um vídeo só e cada um postar nesse seu áudio. Carla, qual é a área da educação física que mais você se identificou e por que você se identificou nessa área, que você achou assim, vou ficar nessa área porque essa é a minha inspiração, porque eu quero ficar... Minha vida foi para essa área. A minha mãe. Sua mãe? Sim. A minha mãe, ela tem 4 anos que faleceu, só que minha mãe sempre foi doente, né? E desde então, quando eu comecei a estudar, minha mãe anos foi diabética, anos obesa, então eu sempre queria trabalhar nessa área, realmente, como eu falei, de cuidar da saúde das pessoas, entendeu? E a musculação é uma área que eu me identifiquei muito. Por exemplo, eu fiz licenciatura, mas eu não me identifico nada com escola, com esporte, não é muito, como se diz, minha praia. Sim. Eu gosto da área da musculação,
que na verdade eu gosto de quê? Da área da musculação que cuida da qualidade de vida das pessoas, né? E como minha mãe era doente, né, eu pensava assim, eu preciso de ajudar outras pessoas a não passar o que a minha mãe passou. É isso que te levou a fazer também o bacharelado. Bacharelado. Muitas coisas me inspirou foi a minha mãe, porque a minha mãe era muito doente. Minha mãe, ela faleceu, a minha mãe parou os rins, a minha mãe perdeu a visão, a minha mãe teve todas as complicações da diabetes, e era o quê? Falta de atividade física, né, alimentação errada. E na época eu tentava ficar ajudando minha mãe, só que ela já tinha muita limitação, e ela passou muitos anos sofrendo. E eu tentava fazer o quê? Eu via o sofrimento dela e falava, não, se as pessoas mudarem o estilo de vida, se as pessoas praticarem atividade física, se alimentar melhor, elas não vão sofrer como a minha mãe sofreu. Ela me inspirou um pouco isso também. Qual a sua licença, bacharel, licenciatura ou plena? Até onde foi seus estudos ou até onde está indo? Na verdade, eu comecei licenciatura, 3 anos e meio, depois fiz mais um ano, né, de bacharel. Tá. Aí eu fiz licenciatura em bacharel e agora eu sou estudante de nutrição. Terminou já toda da educação física, agora já tem outra área da educação física para melhorar ainda mais. Isso, para ampliar mais o conhecimento, né, e ajudar a melhorar, né, a saúde das pessoas, né, porque hoje sabe-se que só atividade física não é o suficiente, né? Com a alimentação hoje, do jeito que está, industrializado, né? Uma má alimentação que a população está, né, como se diz, adquirindo muito no dia a dia, se você só fizer atividade física, então, como se diz, não tem tanto benefício. Mas quando você associa uma alimentação com uma atividade física, o resultado é bem melhor. Para mim, como profissional, ter esse entendimento também na área da nutrição me ajuda também a conseguir direcionar melhor, né, os clientes para ter um melhor resultado também. E se você fez uma especialização depois de terminar a licenciatura, bacharelado? Não, ainda pretendo fazer. Só que por enquanto eu estou já no 4º período de nutrição. Eu vou finalizar a nutrição, aí depois eu vejo uma especialização na área, né? Sim. Que eu já tenho. Ou então de nutrição também, uma das duas. Mas por enquanto eu estou só estudando mesmo nutrição. Sim. Há quanto tempo você é formada em licenciatura e em bacharelado? Tem 7 anos já. Tem 15 anos, né, que eu trabalho na área, só que formada já tem 7 anos. Olha, ele tá bem instruído. Por isso que eu pego no pé dele. Na área. Tá vendo? Mas isso aqui é aprendizado. Academia você aprende muito no dia a dia, porque às vezes a faculdade ela te direciona. O que você vai lidar com as situações diárias é às vezes na prática. Então a prática ela te ajuda muito. Você, por exemplo, conhecer, você começar a lidar com o cliente que às vezes passa mal ou que tem algum problema de saúde. Você vai começar a identificar e você ter um olho mais profissional, saber o que está certo, o que está errado, não pode. Então isso aí, muitas vezes você não vai conseguir aprender lá na faculdade. É no teu dia a dia, quando o cliente chega aqui, que te passa uma lista, ele tem tudo de problema, artrite, artrose, reumatismo, hipertensão, diabetes, gordura visceral. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cliente? Então você tem que procurar da melhor forma, fazer uma metodologia ali que você consiga inserir esse cliente, né, na academia, sem ele se lesionar, sem ele, por exemplo, ter uma complicação com os problemas que ele já tem, tentar ajudar ele com a limitação, né? Então, assim, é uma parte também que eu falo que a pessoa ela tem que ter muita paciência, né? E conscientizar esse cliente que às vezes o caso dele é um caso mais limitado, que ele vai ter que ter um pouco de paciência, porque o cliente quando ele chega ele quer logo o resultado, mas às vezes ele não entende que ele tem um monte de limitações, né? Então tem que fazer também esse trabalho psicológico ali também com o cliente, entendeu? Tá muito como hoje em dia, principalmente a escoliose, né? Isso, escoliose, problemas articulares, muito comum hoje. Bom, então, para que você, para você, o que é necessário para ser um bom profissional de educação física? Primeiramente, você tem um olhar humano. Você tem que olhar o teu cliente com um olhar humano, né? Olhar de quê? De tentar, às vezes, se colocar no lugar dele. Por que eu falo isso?
porque hoje em dia é muito comum as pessoas estarem, por exemplo, com problemas de ansiedade, depressão, né? As pessoas já vêm com problemas emocionais, né, que acarretam, e isso influencia se esse cliente ele vai permanecer ou não vai permanecer na academia. Você pegar um cliente que ele, por exemplo, vamos colocar assim, mentalmente ele é uma pessoa saudável, ele vai ter um bom desempenho na academia. Agora você pegar uma pessoa que às vezes ele é limitado, que ele tem dificuldade, né, você vai ter que fazer todo um trabalho psicológico com essa pessoa. Então você tem que ter o quê? Um olhar humano, né, de tentar pegar essa pessoa, inserir ele na academia e fazer com que ele permaneça na academia. Então é todo um conjunto, né? Ter empatia, né? Ter essa humanização, né? Ter um bom diálogo também, né? Você ser cordial com os clientes, né? Ser uma pessoa simpática, isso tudo influencia também, né? A gente como profissional, né? Como você vê o mercado de trabalho da educação física hoje em dia e como você via ela no começo, antes, antigamente? Certo. A área da educação física ela é uma área que ela tem crescido muito, né? Desde ao longo do tempo ela vem crescendo. Antigamente tinha assim, uma visão mais limitada, que era mais na área escolar, né? Pouco se via falar sobre estúdios, né? Hoje a gente já vê que tem muitos estúdios, né? Tem muitas coisas voltadas para a área da educação física, academia, estúdio, em casa, online, né? Em praças públicas, muitos projetos sociais, né? Funcional. Então hoje, tipo assim, é um mercado amplo, ele vem crescendo gradativamente, então não é uma coisa fechada, é uma área bem aberta. E a gente vê hoje a necessidade que tem de quê? Das pessoas estarem se exercitando devido a quê? Doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, são as doenças que a gente fala do século, né? Esse tipo de doença hoje, quando a pessoa ela se mantém ativo, ela tem um menos risco de probabilidade de adquirir esse tipo de doença. Então o nosso trabalho impactua na vida dessas pessoas. Mole, como a história da educação física pode ser importante para você? A história da educação física é o início de tudo, né? Da evolução do corpo humano, né? Então, assim, é todo o que, como se diz, todas as descobertas que se tem hoje na área da educação física, tudo teve um início, né? E esse início ele foi muito importante para que houvesse, né, as descobertas que tem hoje e a progressão, né? Que a gente sabe desde do início, né? De quando o homem foi formado, né? Da evolução, da força, né? Tudo deu início ao que se tem hoje nas academias, principalmente, né? De força, de progressão, de carga, né? Tudo se tem um início lá na antiguidade. É muito importante no nosso andar aí, do nosso trabalho. Ah, uma pergunta bem importante. Como você mantém seus clientes, alunos motivados para participar das atividades? Essa parte eu diria que é a parte mais difícil. Porque, como eu te falei anteriormente, né, a gente lidar com vários tipos de pessoas e hoje, pelo menos assim, o que eu tenho observado muito, né, muita gente com problemas emocionais e isso influencia. As pessoas hoje, como se diz, é um tempo muito corrido, né, eu não tenho tempo de fazer atividade física, o tempo parece que ele anda correndo mais rápido, as pessoas muito cheias de ocupações e às vezes a pessoa ela até quer vir fazer uma atividade física, mas às vezes quando ela vem, é mãe, é dona de casa, é estudante, é tão corrida a vida dela que às vezes ela acha que o que ela não precisa fazer é o quê? Se cansar mais dentro de uma academia. E você tem que estar fazendo o quê? Aquela motivação, passar uma mensagem, ligar, chamar, você fazer aquele trabalho que eu falo, psicológico, você tem que ter, para quê? Para tentar convencer de uma certa forma aquele cliente que ele precisa vir, né? Por mais que ele esteja cansado, por mais que ele tenha correria, por mais que ele tenha os afazeres do dia a dia, a atividade física é importante, né? Para ela conseguir suportar toda essa carga diária de estresse, né? De correria, senão ela vai o quê? Adoecendo, vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai realmente ter uma complicação, ela vai travar, ela vai ter depressão, ela vai ter crise de ansiedade, ela vai ser uma pessoa limitada, cheia de dores, né? Então, o nosso trabalho ele é muito importante. Em manter essa pessoa motivada, realmente você tem que ter um acompanhamento de perto. A gente sempre fala, e o Léo sabe que ele trabalha aqui com a gente, e ele sabe mesmo, a gente vive passando mensagem.
clientes depressivos, clientes com crise de tirar a própria vida. A gente teve casos, clientes de se cortar, né? Então, não é só o cliente entrou e você deixar ele na academia. Você tem que fazer todo um acompanhamento. Então, quando eu tenho uma situação de um cliente, eu já passo para o pessoal que trabalha comigo, para quê? Para quando aquele cliente chegar na academia, ele ser bem recebido, ele ser bem acolhido, ele se sentir bem aqui, ele não sentir uma pessoa, como se diz, que às vezes ele não vem para a academia com vergonha, que as pessoas vão olhar ou isso ou aquilo. Então, a gente tenta desmistificar isso dentro da academia, que as pessoas têm a limitação de vir. Então, a nossa equipe, a gente sempre fala, a gente tem um grupo, trabalha, gente, fulano, passa mensagem, então a gente fica meio que fazendo aquele trabalho, telefone, mandar mensagem, ligar, né? Para quê? Para que essa pessoa ela se sinta sempre motivada ou ela se sinta especial. Eu vou na academia porque o pessoal sente minha falta. Então, às vezes, é uma forma dela se sentir acolhida, que às vezes ela não é acolhida em casa, às vezes é uma mulher que ela é maltratada pelo marido, às vezes é uma mulher que é traída, às vezes é uma mãe que passa algum problema com o filho. A gente não sabe da vida da pessoa quando ela chega. Então, você olhar, até quando o cliente chega na porta, você saber dar um bom dia, você vê se ela chegou bem, você sabe que aquela pessoa às vezes ele chegou, mas ela não está bem. Então, o nosso papel não é só passar o treino para a pessoa, a gente às vezes também conseguir ver aquela pessoa como ela chegou e tentar acolher ela da melhor forma para que ela saia melhor do que ela saia melhor do que ela entrou dentro da academia. Até porque hoje em dia tem muito isso, né, do eixo dopamina tá muito desregulado, que a pessoa passa a manhã toda rodando feed. Aí tem isso também, né? Vir pro treino não vai ser tão motivador quanto aquilo, não vai gerar tanta dopamina. É verdade, tem isso também. E a gente sabe que realmente para continuar fazendo uma atividade física, a pessoa precisa de ter muita força de vontade. Muita disciplina. Né? Muita disciplina, muito foco. E hoje em dia são poucas pessoas, na verdade, que são assim. É tanto que o número, às vezes, de desistência da pessoa entrar e sair de uma academia é muito grande. Porque lá fora ela tem muito mais coisa que às vezes interage ela do que próprio dentro da academia. Por isso que a gente, como profissional, às vezes a gente tem que quebrar um pouco isso, entendeu? Não ser tão, você tem que fazer, você é obrigado. Não, eu sempre converso, faz o que você conseguir hoje. Porque se a gente ficar só colocando, impondo, você tem que fazer, porque colocando como se ele tivesse que chegar logo a um objetivo, às vezes ele não vai conseguir. Porque ele às vezes não tem a mesma motivação que eu tenho, que você tem. Entendeu? Então a gente tem que entender o cliente até para motivar ele. Colocando a disciplina também como exercício, né? Aos poucos, como exercício. Ali ele vai, como se diz, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se disciplinando. Sim. Ninguém que é indisciplinado, de um dia para o outro, você fala uma coisa e ele vai, não vou levar isso, não é assim. É igual uma reeducação alimentar. Sim. Ninguém que come errado a vida toda, você vai na nutricionista, passa um cardápio e ela vai seguir piamente o que está ali e vai emagrecer. Sabe que várias vezes ela vai voltar e às vezes ela não vai conseguir seguir aquele, né, planejamento. Mesma coisa a academia. Sim, é aquele negócio. Nem sempre a pessoa vai estar motivada, mas tendo não vai estar motivada, mas tendo a disciplina ela vem. É o que eu falo, vem, faça o que der, mas não deixe de vir. Faça o que conseguir, que é muito importante. Sim. Então, muito obrigado, Carla. E a gente só queria encerrar perguntando mesmo, você autoriza divulgar a sua imagem, né, divulgar o vídeo? Sim, autorizo sim. Autoriza. Autorizado. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Bons estudos aí para vocês, que vocês sejam ótimos profissionais aí, porque a gente está precisando de profissionais realmente qualificados, com um olhar diferente para o público, que tem muita gente lá fora precisando da gente, viu? Sim. Pronto?